tensão, nós temos vindo da rede elétrica 127 volts, o equipamento que eleva a tensão para alguma coisa perto de 2, 3 mil volts, faz a transformação da corrente alternada da rede elétrica para uma corrente contínua. Qual que é a diferença disso? Se você pegar a rede elétrica, a tensão tem um neutro e um fase. A carga elétrica faz um caminho de ida e volta. Ida e volta. E esse dispositivo aqui faz com que essa corrente só tenha um sentido. Então ela é contínua, como se fosse uma pilha. Imagine uma pilha, em vez de ter 1,5 volts, ela tem 1.500 volts. É o que esse equipamento faz, por processos eletrônicos. Por que a gente precisa disso? A gente poderia até fazer isso com corrente alternada. O resultado seria uma lâmpada desse tipo. Mas nós temos umas características diferentes. Definir um ponto em que a carga elétrica sai, o ponto que a carga elétrica chega. Certo? Bom, eu vou mostrar para vocês e depois a gente faz em 2 etapas. Apaga a luz para mim, por favor. Então nós temos uma penumbra, não fica totalmente escuro. Então a fonte está ligada e aqui eu tenho um comando de aumento de tensão. Varia de 0 até alguma coisa próxima de 5.000 volts. Só que o processo de ionização do gás acontece em uma determinada tensão. Qual é essa tensão? Quando o campo elétrico é suficiente para remover os elétrons da carga elétrica. Então, à medida que eu vou aumento essa tensão, vocês vão perceber que em um instante haverá condução de eletricidade. A partir do momento que acontece isso, é um processo contínuo. Certo? Vejam só, eu liguei nesse terminal o negativo e nesse terminal o positivo. O que significa isso? Significa que eu tenho carga elétrica negativa fazendo esse caminho ou carga elétrica positiva fazendo esse caminho. O que nós chamamos de carga elétrica convencional? O que nós chamamos de carga elétrica real? Nos materiais, o que é a carga elétrica? O que se desloca através dos materiais? É o próton ou é o elétron? O elétron. Pois bem, isso foi descoberto a partir do final do século XIX. Não se sabia qual era a carga elétrica que se deslocava em metais. Por isso que é justamente o contrário. Então nós sabemos agora que ligando uma fonte negativa e positivo, fechando o circuito, o elétron sai do negativo, faz esse caminho e fecha no positivo. A fonte de tensão, ela serve como fornecimento de energia. É ela que vai bombear esse elétron através do circuito. Por isso que a gente vê esse processo. Então aqui nós temos a emissão da carga elétrica. Por que nessa região não tem luminosidade? Vejam. Por causa da velocidade dos elétrons é menor, não é? É menor. O elétron ele precisa ser acelerado pelo campo elétrico para colidir com os átomos do gás, fazer com que os elétrons do átomo do gás sejam removidos para depois recombinar. Então é necessário um certo intervalo de tempo. Isso tem a ver com a pressão do gás aqui dentro, porque quanto maior a pressão, ou menor a pressão, você tem comportamento diferente. Pois bem, a partir do momento que nós temos um fluxo de cargas elétricas, nós temos outros fenômenos que podem ser avaliados. Um dispositivo largamente utilizado hoje em dia é o tubo de raios catódicos. Onde que nós utilizamos o tubo de raios catódicos? Nos televisores de tubo. Como é que é controlado o feixe de elétrons para formar a imagem? Através de campos elétricos e magnéticos. Nós podemos aplicar aqui um campo elétrico, ou seja, uma chapa metálica positiva, carregada positivamente e negativa aqui, e aplicar uma fonte parecida com essa. Quando eu fizer isso, eu consigo deslocar a carga elétrica de uma direção para outra. Só que esse não é o único meio. Nós temos o meio magnético também. Então, o que eu tenho aqui? 2 ímãs de ferrite. Os ímãs mais comuns que a gente encontra no comércio. Para alto-falante, qualquer dispositivo de reprodução de som. Então, vejam só. Nesses ímãs, o campo elétrico está alinhado ao longo dessa superfície. Então, quando a gente aproxima isso aqui da carga elétrica, ela vai sentir a presença do campo magnético e vai se desviar. Mas se vocês quiserem, vocês conseguem visualizar daí? Interessante, né? Então, se você tem o campo elétrico, o campo magnético saindo nessa direção, ele está chegando aqui. Então, olha só, se a gente inverte a polaridade, certo? Você consegue alterar o trajeto da carga elétrica utilizando um campo magnético. Certo? Perguntas?
Fica naquela parte violeta ali, ó, parece que tá jogando faísca. O que está faiscando ali? Aí Bom, vejam só. Quando eu falei para vocês que a carga elétrica dentro do circuito ela é negativa, é dentro de um fio. Porque os átomos estão presos. Olha só. Se você tem um campo elétrico aqui dentro, negativo e positivo, é a mesma coisa, não. É um comportamento semelhante ao que você encontra, ao que é encontrado por uma massa no campo gravitacional. Se você pega uma massa e solta na presença do campo gravitacional, ela vai cair, não vai? Ela vai sentir a presença de uma força. Quando você ioniza o gás aqui dentro, de que maneira? Os elétrons são lançados a partir desse eletrodo, se chocam com os átomos e deixam átomos positivos e elétrons livres. Aqueles átomos positivos estão na presença do campo e não são neutros. Eles têm uma força aplicada sobre eles por causa do campo. O que acontece então? Os núcleos se deslocam para cá e eles vão colidir com aquela superfície, com o eletrodo. E aí você tem a visualização daquele centelhamento. Então vejam só, esse dispositivo, ele é o precursor do que nós encontramos hoje nos tubos de raio-x. Uma das tecnologias de você fazer emissão de raio-x é justamente essa colisão da carga elétrica com uma superfície. Lógico, você muda a arquitetura, muda o formato, mas a ideia é a mesma. Um campo elétrico acelerando uma carga elétrica. Aqui nós temos um campo elétrico da ordem de 1.000, 1.200 volts. No tubo de raio-x você tem 30.000, 50.000, 100.000 volts. Quanto maior a tensão, maior é a energia do raio-x. E aquela diferença de cores? Só se você for retirando o ar? Nós teríamos que fazer o bombeamento. Mas uma outra coisa que acontece com a diferença de cores também é o gás que está dentro. Então, dependendo do gás, você tem uma coloração diferente. Se vocês observarem na iluminação pública, nós temos umas lâmpadas que são amareladas e outras que são brancas. As amareladas são de vapor de sódio. Ou seja, quando o elétron recombina com o núcleo, ele tem um intervalo de energia. Aquele intervalo de energia é característico do meio, do átomo que está sendo recombinando. E aquela diferença de energia está associada à cor. Então você tem materiais, tem átomos que emitem no ultravioleta, tem átomos que emitem no visível. Se você pega, por exemplo, a lâmpada de mercúrio, ela emite no ultravioleta. Se você pega vapor de sódio, uma grande parte da emissão dela é no visível. Então depende da natureza e depende da pressão também. Principalmente da natureza do material. Se eu aumento, o que acontece? A intensidade fica maior. Por quê? Porque eu consigo fornecer mais carga elétrica, ou seja, a corrente elétrica se intensifica. Aqui não vale a lei de Ohm, tá? Durante o processo de aumentar a tensão, porque esse tubo ele vai apresentar uma tensão de trabalho e você consegue, fornecendo energia, aumentar o fluxo, a corrente elétrica, e não aumentar a tensão sobre o dispositivo. Prontinho, gente. Beleza. Certo? Certo. Então,